Classes de palavras. Classe de palavra é um tema um tanto quanto polêmico e talvez se você vem, assim como eu, de uma geração que estudava gramática tradicional em sala de aula, nós aprendíamos as classes de palavras para poder fazer a análise sintática do nosso texto e aí a gente ia pegando cada palavra isolada e tentando entender qual era a classe daquela palavra ali e era meio que um exercício automático e repetitivo que não permitia a gente pensar sobre a língua. E isso, ele é o oposto do que a gente está trazendo aqui nesse curso. A gente quer, ao contrário, fazer com que você pense, te instigar, te convidar a pensar. Então, é por isso que a gente está fazendo essa grande revisão dos temas essenciais da nossa língua portuguesa, para que você possa, a partir disso, olhar de uma outra forma, desse lugar de curiosidade, desse lugar de tentativa mesmo, né? Tentativa de buscar entender de fato o que se coloca ali. Então, é por isso que nós vamos falar aqui um pouquinho dessa perspectiva já dos linguistas, que não é tão nova assim, é desde a década de 70, que já se sabe que algumas concepções da gramática tradicional, das classes de palavras e da forma de se usar isso apenas no contexto frásico ali isolado, perde o sentido, fica automático e perde o interesse também dos estudantes. Então, o meu convite aqui para você é que você faça exercícios no sentido de interpretar textualmente dentro de um contexto. Como eu sempre dizia em sala de aula, todo texto tem o seu contexto. Senão não adianta de nada, a gente fica ali decorando as classes de palavras e quando chega na hora de entender ali um texto maior, eu não consigo fazer uma interpretação adequada, ok? Dito isso, é importante a gente refletir um pouquinho quando nós estamos falando em ciência, e aqui não serve apenas para o português, né? E também serve para a vida, digamos assim. Nós temos necessidades humanas de ordem, de fluxo e de sentido. E quando se relaciona, aqui no caso aos estudos, mas também pode ser na vida, muitas vezes, quando essas necessidades não são atendidas, eu posso sentir um pouquinho de ansiedade, eu posso me sentir um pouquinho irritada e eu posso até me desconcentrar, porque eu não consigo entender qual é o sentido, digamos assim, do porquê, né? Não entender o porquê é um pouquinho complicado, porque aí eu vejo, eu gostaria de ter aqui entender o que é essa palavra, de onde vem essa palavra, quais são as características, qual é a identidade que essa palavra tem dentro desse contexto maior. Então, eu imagino que sim, nós humanos temos esse nosso lado racional e o nosso cérebro intelectual realmente ele opera de um modo seriado. Então, a gente sempre vai dividir para classificar e para organizar, para entender. E isso faz parte da gente, de fato, ok? E é importante que a gente reconheça isso e entenda que muitas vezes, se não estamos atendendo a essas necessidades, e aqui eu estou falando de uma linguagem CNV, sim, né? A gente precisa olhar, parar, respirar fundo e ver o que está faltando ali, digamos assim, o que não está sendo atendido, o que está causando essas emoções dentro de mim. A palavra tem classe, mas o que significa classe? A primeira pergunta que eu faço quando a gente pensa em palavra tem classe, qual é o significado desse classe aqui? Me remete muito àquela ideia de qualidade, de distinção, de valor. É uma palavra classe A. Mas aqui a gente pensando na morfologia, o dicionário Roais, que eu super indico sempre de vocês consultarem quando tiverem dúvidas, diz o seguinte: aqui ele tá
Abreviação de linguística. Classe é um conjunto de formas linguísticas que apresentam um ou mais traços comuns, por exemplo, morfológicos ou sintáticos, e que numa construção podem ocupar a mesma posição. Por exemplo, a classe dos sufixos modo-temporais. Essa é a definição de classe dentro da linguística. Porém, todavia, entretanto, contudo, é importante a gente lembrar que as palavras elas são constituídas nas formas que assumem, nas funções que exercem e no sentido que expressam. Morfologia, sintaxe e semântica é difícil a gente conseguir isolar. O que acontece? A gramática convencional, tradicional, a norma padrão, pega sempre exercícios no contexto frásico, ou seja, no período ali, a frase, a oração, o período tirado do contexto. Mas quando a gente olha para o contexto social, para a interação, qual é o gênero textual que está se pretendendo usar, tudo isso vai estar imbricado, a forma, a função e o sentido. E eu já disse e repito, isso é essencial para que você possa fazer uma análise mais acertada, mais de fato dentro daquele contexto. Porque senão é só decoreba por decoreba e daqui a pouco você já esqueceu. Um dos grandes estudiosos da nossa língua portuguesa, o Câmara Júnior, ele colocou dentro da ideia de a gente pensar, ok, então vamos pensar em classe de palavras, critérios. Quais são os critérios? Morfossemânticos, ou seja, a morfologia mais a semântica, e aí alguns grupos de linguistas seguem ainda essa lógica que o Câmara Júnior colocou, que a sintaxe ela está voltada para as funções das palavras. E aí aquilo que a gente pensa às vezes, o substantivo, o adjetivo ou advérbio, são funções que se assumem dentro de um contexto e não necessariamente uma classe de palavras. Calma, que eu já vou explicar para vocês. Porque quando pensa-se que a morfologia é a responsável por definir as classes de palavras, qual que é o papel da morfologia que a gente tem visto até aqui? Ela está voltada para a palavra, para a estrutura e formação de palavras. Lembra que nós vimos quais são os tipos de palavras que existem no português? Existem dois tipos, aquelas que variam e aquelas que não variam. Ok, então poderíamos pensar aqui, podemos dividir em dois grandes grupos, palavras variáveis e palavras invariáveis. Dentro do grupo das palavras que variam, que obviamente é o maior número de palavras, nós temos outros dois grandes grupos, que são os nomes e os verbos. E o nome aqui pode entrar aquilo que a gente conhece como substantivo, adjetivo, pronome, artigo e numeral, dependendo do quê? Do contexto. Então, aqui está sempre interligado, né? Quando eu falo desse contexto, tem a ver com a função, que é a sintaxe, e com o significado, que é a semântica. Então, não adianta de nada. É importante sempre estar é indissociável a gente fazer essas análises da questão morfológica, sintática e semântica. Mas ok, Carla, ok, existem dois grandes grupos, os nomes e os verbos. Como é que eu identifico um nome dentro de um contexto ali frásico, digamos assim, ou textual mesmo? Esqueci dessa parte. E nós temos aquelas palavras que não variam, como já vimos também, estamos aqui retomando, que são as preposições, as conjunções, os advérbios e, dentro da gramática tradicional, traz aquele grupo das interjeições. Muito bem, então tá, temos os nomes de um lado e os verbos do outro lado, que nós vamos perceber que dentro do contexto mesmo da sintaxe, esses dois grandes grupos nos ajudam a localizá-los e fazer perguntinhas para eles para que a gente possa entender todo o contexto maior ali. Mas como é que eu identifico um nome dentro de um contexto frásico? Vamos lá.
Dentro da ideia da semântica, que tem a ver com o significado das palavras, os nomes, eles vão ser aquelas visões estáticas, ou seja, o que é algo estático? É algo parado, né? Ele não vai ter aqui, em oposição aos verbos, eles não têm a demarcação de variação no tempo e no espaço. Que a gente vai ver que os verbos têm essa característica principal. Então, aqui, a primeira coisa, quando nós olhamos para uma palavra, ela não apresenta essa característica. E aí a gente tem realmente um grande número de palavras que não apresentam essa característica. Mas o que mais vai identificar o nome? Bom, os nomes é aquilo que representa algo, é um símbolo. E aí aqui a gente vai para uma questão mais ampla, né, de o que é uma palavra, como foram definidas, como nascem e como morrem as palavras. Existe aquele acordo social implícito, como já falei algumas vezes e repito, que socialmente todos nós sabemos quando a gente fala a palavra casa, vai remeter, né, num campo mental, nós sabemos o que representa uma casa. Então, a palavra casa é um símbolo que vai me remeter à casa, a casa ali material, né, física, digamos assim. Então, perceba, o nome é uma representação, é um símbolo daquele objeto, daquele ser, enfim, do que quer que seja que existe. E os nomes, eles vão ser identificados, lembra que nós vimos as partezinhas dessas palavras que variam, no nome vai ter a desinência do gênero e do número. A própria palavra casa, nós sabemos que é do gênero feminino e ela está dentro do número singular. Se fosse casas com o morfema S ali, nós saberíamos que é plural, mais de uma casa, ok? Outra característica importante quando a gente vai olhar dentro da análise sintática, digamos assim, os nomes eles podem assumir a função de substantivo, adjetivo ou advérbio, dependendo, obviamente, do contexto. Olha os exemplos que Margot traz aqui. O rápido sairá em 3 minutos. Aqui, o rápido provavelmente seja um ônibus, pode ser um transporte, certo? Ele assume a função de substantivo aqui. E aí, agora, no segundo exemplo, o automóvel mais rápido do mundo custa uma fortuna. Esse rápido aqui está relacionado ao automóvel, então ele é um adjetivo do substantivo ali no contexto daquele nome, né? Automóvel. Aqui ele cumpre a função de adjetivo. E nesse último exemplo, saiu tão rápido que mal consegui vê-lo. O rápido aqui exerce a função de advérbio, porque ele está ligado ao verbo sair. A pessoa saiu rápido. E ainda, dentro de um contexto dos numerais, né? Nós sabemos o que são os numerais. Mas aqui eles assumem outra função, perceba. E essa frase talvez você já falou em algum momento, não sei em que contextos, mas 2 é bom e 3 é demais. Oi? Aqui perceba que o 2 e o 3, eles estão ocupando uma função de substantivo dentro desse contexto aqui, ok? Os verbos. Bom, os verbos, em oposição aos nomes, eles são representações dinâmicas. Eles vão apresentar essas variações temporais e mesmo espaciais. E aí, para a gente identificar um verbo, os autores trazem no livro um exemplo, porque nós, falantes da língua portuguesa com a nossa gramática internalizada, quando não conhecemos uma palavra, nós já automaticamente já colocamos ela. Lembra da ideia dessa necessidade que nós temos de classificar? Porque nós vamos buscar na nossa memória linguística palavras que têm a mesma estrutura semelhante, digamos assim. Olha o exemplo aqui. Os meninos plongavam à noite. Ela plonga todos os dias. Nós plongaremos até 2050. Oh, meu Deus, o que significa plongar?
plongavam, plongaremos. A gente não sabe o significado dessa palavra, mas todos nós classificaríamos, se fosse feita uma pesquisa linguística aqui, se fosse para você classificar essa palavra, é bem provável que a chance de acerto seria o máximo. Nós diríamos, sim, é verbo. Por quê? Porque pela estrutura da palavra, a gente percebe que ela pertence, digamos assim, ela tem semelhanças com as palavras que nós conhecemos como verbo, que tem alguma questão ali que mostra temporalidade, ok? E até onde eu sei, essa palavra ainda não está dicionarizada, foi um exemplo trazido. Mas se você fosse pensar, o que você colocaria de significado aqui? Fica aí um convite para você usar sua criatividade. E aí a gente vai identificar, como mostrei aqui nesse exemplo, essas desinências, né? Modo temporais e número pessoais, como a gente já falou anteriormente. Olha o exemplo. Eu amo, vírgula, mas amaria ainda mais, vírgula, pois amar é parte de mim. Amo, aqui a gente tem a desinência, né, que a gente consegue perceber que é da primeira pessoa, do singular, no presente. Eu amo. Mas amaria ainda mais. E olha só que legal, esse amar aqui na última oração, amar, pois amar é parte de mim. O amar já vai cumprir aqui uma outra função. Lembra que os autores lembram que qualquer palavra pode ser substantivada, dependendo do contexto. E nesse contexto aqui, o verbo amar, ele assume essa função de substantivo, ok? Outro ponto interessante, nós sabemos que os pronomes estão dentro dessa classe maior de nomes, e é importante a gente entender, para distinguir um pouquinho, que os pronomes eles vão ser usados para substituir ou acompanhar o nome. Olha o exemplo, Maria saiu, ponto. Ela foi trabalhar, ponto. Ela que vai remeter a Maria. Nós vamos ver mais para frente que se trata de uma anáfora. Os pronomes eles vão indicar este espaço, esse pedaço de terra, ou esse espaço de terra. Este aqui, no caso, está indicando o pedaço de terra. E eles vão situar essa representação, que no caso é um substantivo, nesse espaço e tempo, porque o nome, né, o substantivo não vai ter aquela demarcação de espaço e tempo, mas o pronome cumpre essa função. Aquela cadeira estava aqui. Perceba que o aquela está indicando, né, a cadeira em algum outro lugar espaço-temporal, que não seja aqui. E alguns autores também defendem que os artigos eles podem ser considerados pronomes, que por sua vez daí estarão dentro dessa grande classe dos nomes, porque aqui teria uma relação diacrônica, ou seja, voltando lá na origem das formas pronominais do latim, o e os e o a e os as teriam essa mesma origem dos pronomes pessoais oblíquos. Lembrem que quando nós falamos sobre as formas dos vocábulos, tem as formas livres, presas e dependentes. As formas livres vão ter aquele status de palavras, as formas presas não possuem status de palavras, que são esses morfemas que têm ali talvez um significado gramatical ou lexical. E as formas dependentes, elas obviamente são dependentes, porque sozinhas elas também não conseguem ter um sentido, e aqui entram as conjunções e as preposições, que também são classificadas como conectivos. A função sintática dessas formas dependentes é estabelecer a relação entre as palavras. Então, aqui a gente vai entender que são os conectivos que a gente usa nas relações entre as palavras, ok? Dito tudo isso, o que é importante? Que você entenda esse grande grupo, os nomes e os verbos e esses conectivos para que você possa circular dentro de um texto e perceber a correlação, a conexão entre uns e outros. E agora a gente vai dar uma olhadinha para revisitar a gramática normativa, só para que a gente entenda quais são essas correlações, para que a gente rememore, para que a gente relembre, para que a gente consiga consolidar em nós, se você ainda não tem,
essa ideia de que as palavras sempre estão em ligação umas com as outras, umas mais próximas, outras mais distantes, mas ali dentro do contexto elas vão sempre se conectar. Então vamos para a revisão da gramática normativa.